Olá, você que acompanha no meu sítio em casa, tudo beleza? Espero que esteja muito bem, vou bem demais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, meus amigos, passado aí alguns meses e várias etapas do processo de elaboração do nosso vinho, hoje nós vamos para a terceira e última trasfega, em que faremos também a aferição, pessoal, da densidade que está o nosso vinho, para assim nós calcularmos qual foi o volume de álcool que nós conseguimos com o processo fermentativo aqui do nosso vinho. Vinho este, pessoal, feito com uvas orgânicas, sem qualquer adição de produtos enológicos, totalmente natural, pessoal, e feito com as uvas cultivadas aqui no meu sítio em casa. Vinho este, meus amigos, da variedade Isabel Comum, um vinho rosé simplesmente maravilhoso. Mas antes, meus amigos, de irmos então para essa etapa super importante, peço a força de vocês, se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, deixem o like de vocês, compartilhem os nossos conteúdos e mandem ver lá nos campos dos comentários, mandem dúvidas, mandem sugestões. Vamos interagindo bastante, meus amigos, e assim eu posso trazendo conteúdos cada vez mais bacanas para vocês. Sem mais delongas, então, bora pro vídeo. Aqui então, pessoal, temos aqui o nosso tanque fermentador, super simples, feito com um balde de margarina adaptado aí com uma torneira e um airlock também caseiro. Miguel tá ali almoçando com a mamãe, uma bela de uma feijoada. E aqui, pessoal, nós vamos para os nossos trabalhos. Nós, pessoal, fizemos já 2 trasfegas e essa será a terceira, tá? Geralmente, pessoal, 2 trasfegas são suficientes, mas eu quis fazer mais uma para garantir aí uma clarificação máxima do nosso vinho. Ele que já aqui já finalizou a sua fermentação alcoólica, já finalizou sua fermentação malolática e está, pessoal, somente passando por um processo de maturação, tá? Esse processo de maturação, pessoal, ele pode variar aí de semanas, meses, até mesmo anos, tá? Alguns você pode deixar em tambores de plástico, tá? De polipropileno. Você pode utilizar o inox, que ele é muito inerte, vidro e também madeira, que isso é muito clássico, que a gente vê, né? Aqueles barris, aquelas dornas, aqueles tonéis, né? Geralmente de carvalho também podem ser utilizados madeiras, mas o carvalho é o mais clássico, tá bom? Tanto o francês quanto o americano, para a gente poder fazer esse processo de maturação do nosso vinho antes de levá-lo para o invase, tá? De colocar nas nossas garrafas e ali fazer o envelhecimento na garrafa por quanto tempo a gente desejar. Geralmente vinhos, pessoal, brancos e rosés, nesse caso aqui nós temos o vinho rosé, a maturação não é muito longa e o envelhecimento também não, porque eles geralmente são vinhos para serem consumidos jovens, tá? Com aí poucos, até uns 2 anos, desde a sua data de invase, para eles serem consumidos. Porque como, pessoal, eles não têm tanta complexidade em taninos, acidez e compostos fenólicos, como, por exemplo, um vinho tinto mais potente de uma uva, por exemplo, uma Taná, uma Cabernet Sauvignon, o seu ciclo de vida, ele naturalmente ele é um pouco menor. Então vai chegar uma hora que ele vai começar a não ficar mais tão legal, ele vai começar a oxidar, e como ele é uma bebida viva, né, ele vai morrer antes do que um vinho tinto mais potente, tá bom? Então, pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Vai ser a última trasfega. Eu acredito que esse volume vai caber nesse tanque aqui de mais ou menos uns 5 litros, tá? Garrafão de água, esterilizado já, com o nosso álcool 70. E, pessoal, nós vamos fazer a aferição da densidade e nós vamos calcular, tá? Tem 3 fórmulas básicas, já deixei aqui pré-anotadas, e vou mostrar para vocês como a gente calcula aí o volume de álcool que nós atingimos com a fermentação deste vinho. Maravilha, meus amigos? Lembrando, se vocês não conferiram os passos anteriores, eu vou deixar a playlist aqui em cima para vocês, desse vinho que a gente está fazendo de uma forma bem simples, o mais descomplicado possível, tá? Dentro aí das possibilidades técnicas, para que a gente consiga ter um controle legal de sanidade, de qualidade, e também para a gente saber quanto de álcool vai ter nesse vinho, para não ficar ali um mais ou menos, ou, quanto tem de álcool no seu vinho? Não faço ideia quanto tem, tá bom? Então aí, o mais simples que a gente consegue dentro do que a técnica aí permite, tá bom? Se vocês querem também uma forma aí mais técnica, a gente está desenvolvendo aqui no meu sítio em casa um aplicativo chamado Make Your Wine, que vai auxiliar vocês na elaboração dos nossos vinhos. E o Make Your Wine, pessoal, a gente está utilizando em outra série de vídeos, vou deixar aqui em cima do card para vocês, que a gente está fazendo de uma forma mais técnica, mais elaborada, com alguma metodologia também diferente deste aqui, tá? Mas ambos, pessoal, vinhos muito bons, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, pessoal, sempre coloca aqui um plastiquinho na nossa torneira,
A torneira, quando permite, tá? É difícil a gente colocar uma torneira num tanque assim, que é menor, tá? Mas quando é balde, quando é um tanque, quando é uma bombona, é mais fácil de a gente instalar uma torneirinha ou um registro, que aí facilita no processo de trásfega, tá? E a trásfega, então, como a gente já viu, consiste em a gente passar o nosso líquido de um recipiente para outro, desprezando uma parte que está aqui no fundo, onde acumulam-se, pessoal, a borra, as sujidades, a levedura morta e outros elementos que a gente não quer levar para a nossa garrafa. Tá? Então isso auxilia no processo de limpeza e clarificação do nosso vinho. Ele ficar bonito demais na nossa taça. Tá? Então depois, pessoal, que a gente passa também álcool 70 aqui na nossa torneira, a gente vai abrir um pouquinho o nosso tanque fermentador. E a gente abre ele, pessoal, para que com a pressão da saída do líquido, o airlock não sugue o álcool que está aqui dentro e eventualmente leve algum contaminante para dentro aqui do nosso fermentador. Bom, então é só a gente abrir a tampa, tá, do nosso fermentador. Só de abrir esse tiquinho aqui já subiu um aroma muito bom no nosso vinho. E aqui já é o suficiente. E aqui, pessoal, a gente vai passar, mas primeiro eu vou tirar uma pequena quantidade e colocar na nossa proveta para que a gente consiga fazer a verificação da densidade. Então essa é uma proveta, pessoal, de 250 ml. E a gente vai tirar uma amostra. Nossa proveta também já sanitizada. Então nós vamos tirar aqui 250 ml do nosso vinho. E já já a gente vai fazer a verificação. Vou colocar esse plástico aqui em cima, para não cair nenhuma sujeira. E o restante, pessoal, a gente vai passar aqui para o nosso fermentador. Já passando aqui um alquinho no nosso funil. Para facilitar esse trabalho. E aqui, pessoal, é basicamente deixar o nosso vinho escoar. Assim que ele finalizar, pessoal, eu volto com vocês. Finalizado aqui então, pessoal, ó, conseguimos aqui uma bem cheinha. Olha a cor, lindo. E aqui, pessoal, ficou aí o resto com borra, sujeira. Isso aqui, pessoal, eventualmente vocês podem até guardar, tá? No recipiente separado. E aí vocês podem estar utilizando até para fins culinários. Olhem esse acúmulo aqui, eu citei até para vocês no último vídeo. Esse aqui, pessoal, são os cristais do vinho, tá? Isso aqui é o acúmulo do bitartarato de potássio. Então, ó, são uns cristalzinhos mesmo, até parecem grãozinhos de açúcar, tá? E isso aqui, pessoal, quando há o acúmulo, a precipitação dele, a gente tem uma redução da acidez, essa estabilização tartárica, como é chamada, tá? E esse ácido tartárico, tá, pessoal, ele se acumula, olha, tanto aqui no fundo, tá? Tá bem presinho ali no fundo, quanto nas laterais do nosso tanque. Tá? Inclusive os grandes produtores de vinho, tá, pessoal? Eles utilizam isso aqui, eles vendem isso aqui para a indústria química, tá? Porque o bitartarato de potássio, ele é utilizado para elaboração de cosméticos, alimentos, na indústria alimentícia, entre outros, tá? Tá para mérito de curiosidade. Isso aqui, então, a gente vai descartar. Ó. Quando a gente tem, pessoal, essa formação de bolhas aqui, indica que a gente tem aí presença de álcool nessa mistura, tá? Isso aqui, então, a gente pode utilizar para fins culinários ou a gente pode eventualmente estar descartando, porque só o que nos interessa é essa parte aqui que está bem limpinha. Maravilha?
Então, pessoal, vou colocar isso aqui de lado e a gente vai passar para a medição e a gente vai calcular então quanto de álcool a gente obteve nesse vinho. Só um momentinho, já volto com vocês. Vamos lá então, pessoal. Aqui a gente pega a nossa proveta, tá? E aqui a gente vai dar uma mexidinha aqui, às vezes para dispersar alguma espuma que tem ali em cima. E a gente vai colocar o nosso densímetro. Dá uma giradinha nele e a gente vai verificar o quanto que ele está marcando. A gente chegou ali, pessoal, em 900 e 992. Então vamos marcar aqui. Ó, temos ali a marca de 980. Depois em cima 990 antes de chegar no 1000. Então 992, 994. Às vezes ficam as bolinhas ali em volta, um pouquinho mais difícil da gente ver. Mas deu 994. Cada risquinho daquele ali é 2. Beleza. Eu vou colocar isso aqui em outro recipiente. Como não cabe mais, esse aqui hoje a gente pode consumir ou, de novo, utilizar para fins culinários. Já volto com vocês para a gente fazer as contas. Bora lá então fazer conta, pessoal, já. Terminei aqui, então essa é a trásfiga do nosso vinho principal. A gente retirou aqui 5 litros, tá? Olha que dá pra ver como ele tá brilhante, tá? Tá bem bonito. E nessa garrafinha de 1 litro aqui, Miguel tá roubando ali o nosso sifão. Pode pegar, depois o pai limpa de novo, tá? E aqui, pessoal, aquele fundinho que fica no balde, tá cerca de 1 litro. Nesse estágio aqui eu vou reservar, deixo ele paradinho. Ele vai decantar essa borra aqui novamente, vai ficar mais limpinho. Esse aqui dá pra gente utilizar para fins culinários, principalmente para fazer alguns molhos, algumas coisas assim, tá bom? Mas esse aqui, pessoal, é o que a gente vai agora, daqui a mais ou menos uns 30 dias, fazer o invase dele nas nossas garrafas. Legal, então, Diego. A gente já sabe que a gente iniciou todo esse trabalho aqui, como a gente viu nos vários passos aqui dos vídeos aqui no canal, tá? A gente trabalha com cerca de 16 quilos de uva, deu um peso líquido de 12.800, a gente teve uns 13 litros de mosto, tá? E desses 13 litros de mosto, ó, nós estamos tirando aqui 5 litros de vinho. Isso, pessoal, porque eu sou muito criterioso, tá? Eu sempre tiro bastante daquele fundo, não fico tentando salvar nada não, pra gente ter a maior qualidade possível aqui no nosso vinho. Se você quiser ficar dando aquela tombada no balde ali para passar um pouquinho pela torneira, também dá, mas assim, você vai ter que fazer mais trásfegas e vai acabar demorando um pouquinho mais, tá bom? Eu acho que não compensa, tá? Não sei para quem é grande produtor e talvez compense para ter o mínimo de perdas possível, tá bom? Então aqui nós temos aí uma quantidade final de 5 litros de vinho, beleza? Esses 5 litros de vinho vão dar mais ou menos umas 6 garrafas aproximadamente, tá bom? O inicial que a gente teve, pessoal, foi de 1055 de densidade. A gente adicionou 600 gramas de açúcar cristal, de boa qualidade, e a gente obteve aí uma densidade de 1085, que equivale a mais ou menos a uns 20 graus Brix, tá? 20,2. Na primeira trásfega que fizemos, a gente chegou em 996. Então, olha, um mês depois, tá, pessoal? Praticamente dos trabalhos que a gente iniciou, de moer, desencaçar e tal, a gente já estava muito próximo da densidade que a gente obteve hoje, ó. Então, é uma variação muito pequena, tá? Mas ela existe e isso vai dar uma diferença na nossa graduação alcoólica. Então, a gente partiu aqui inicial com 1085 e nós chegamos aqui no final
com 994 de densidade. O que a gente vai fazer agora? Existem 3 fórmulas básicas, pessoal, que são utilizadas para a gente calcular o volume de álcool, tá? Eu vou passar cada uma delas para vocês, vocês vão ver que vai dar pequenas variações entre elas. Particularmente, eu gosto mais dessa primeira aqui, tá? Mas tem quem use essa segunda. Essa terceira, ela é um pouquinho menos utilizada, vocês vão ver que ela vai dar um pouquinho mais fora da medição. Tá bom? Deixa eu desbloquear aqui. Então, pessoal, OG é Original Gravity, tá? Que é a gravidade original. E aqui Final Gravity é a gravidade final. Então nós partimos em 1085, vamos subtrair os 994 e multiplicar por 131. Lembrando, tá, pessoal, um ponto importante, nós estamos hoje com uma temperatura ambiente próxima dos 20 graus, tá? Quando você tem dias muito quentes e você utiliza o densímetro, ele, por conta da diferença da temperatura, ele vai dar diferença na medição. Por quê? O densímetro ele é calibrado a 20 graus Celsius. Se você estiver acima ou abaixo dessa temperatura, o seu vinho, ele vai dar diferença, então, na medição. Mas como hoje nós estamos num dia fresco, aí próximo dos 20 graus, eu não vou fazer essa diferença, porque senão não daria 994, daria um pouquinho mais, um pouquinho a menos, tá bom? Aí a gente trabalharia com números com vírgula, tá? Mas eu tô desconsiderando a situação porque hoje tá um dia bem fresco, tá bom? Já no outra série de vinhos que a gente faz com Maker Wine, ali com o aplicativo, a gente tira a temperatura também para ter a medição mais exata possível, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. 1085 menos 994 vai dar 91. Vezes 131 vai dar um total ali de 11,9% de álcool. Então esse é o volume que a gente atingiu aí na primeira medição, tá? Na segunda fórmula, ela é um pouquinho diferente, mas vamos lá. 1085 menos os 994, o que der a gente divide por 0,75 e depois multiplica por 100. Aqui a gente sabe que dá 91, tá? Essa diferença. Aí a gente vai dividir por 0,75 e o que der a gente multiplica por 100. Então vamos lá. 91 dividido por 0,75 vezes 100. Ó, já essa fórmula tá dando 12,1 de volume alcoólico. Então, uma diferença bem pequena, tá? De 0,2. Já a terceira fórmula, mesmo esquema. 1085 menos 994. O que der, a gente vai dividir por 0,00738. Então, vai dar 91. Dividido por 0,00738. Que vai ser igual 12,3. Essas fórmulas, pessoal, são muito famosas no mundo cervejeiro, tá? Então vocês podem utilizar tanto para elaboração de vinho quanto para elaboração de hidromel, cerveja e outras bebidas fermentadas. Particularmente, eu utilizo mais essa fórmula aqui, tá? Então vamos considerar, pessoal, que o nosso vinho aqui, ele chegou em 11,9% de graduação alcoólica, tá? Se a gente fizer uma média das duas fórmulas mais utilizadas, a gente vai chegar aí em 12% de volume alcoólico, tá? Uma variaçãozinha de um ponto para mais, ponto para menos aí, que não vai fazer grande diferença, tá? Então o nosso vinho aqui, pessoal, vinho rosé, feito com a variedade Isabel, uvas orgânicas cultivadas aqui no meu sítio em casa, nós obtivemos, pessoal, 12% de volume de álcool. Maravilha, meus amigos? Qual é o próximo passo agora? Eu vou aguardar mais 30 dias, tá? Porque agora nós estamos completando cerca de 6 meses desde a colheita.
Completando o 7º mês, pessoal, eu volto com vocês, então, daqui a 30 dias, que a gente vai fazer o invase. Aí eu mostro para vocês a gente passando daqui, sanitizando as garrafas de vidro, passando para as garrafas de vidro e arrolhando, pessoal, as nossas garrafas para a gente mostrar para vocês aí o resultado de todo o nosso trabalho. E o Miguel quebrou a taça agora. Mas tudo bem, o importante é que ele não se machucou. Taça riso. Ainda bem que eu não estava cheia também. Mas tudo bem, meus amigos. Esse é praticamente o resultado que nós obtivemos aí depois de 6 meses de trabalho, tá? 5 litros. Se eu fosse um pouco menos criterioso, como eu falei para vocês, desprezado menos aquela parte que fica no fundo, abaixo do nível da torneira, a gente teria obtido um volume maior, tá? Mas eu, particularmente, para pequenas quantidades, acho que não compensa tanto, tá? Prime mais pela qualidade do que pela quantidade, né? Agora você falar, não, comigo é quantidade, então aí você pode ser um pouquinho menos criterioso e até utilizar essa parte aqui que é um pouco, tá, mais turva, tá bom? Meus amigos, daqui a 30 dias, então, voltamos, mostrando para vocês aí a parte final, em que nós vamos envasar e arrolhar as nossas garrafas, e aí elas vão ficar descansando aí por mais um pouquinho de tempo, tá bom? Para ter mais um envelhecimentozinho, bem curto, para a gente finalmente mostrar o serviço delas em taça, para finalizar esse trabalho que nós tivemos ao longo de meses, tá? Desde ali da colheita até colocar na taça para ser consumido. Meus amigos, espero que tenham curtido. Dúvidas, sugestões, manda ver lá nos campos dos comentários. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, aqui no meu sítio em casa e com o vinho quase pronto. Abraço, meus amigos, fiquem com Deus.